Boa tarde, queridos, sejam todos bem-vindos. Nessa quarta-feira, mais uma reunião, uma celebração e um culto de adoração ao nosso Deus. Você que está chegando, seja bem-vindo. Estou pedindo para que os que estiverem aqui conosco presencialmente, que fiquem em pé nesse momento. Também você que está online, nós estamos dando início ao culto. E eu quero ler uma passagem que está lá no livro de Isaías, capítulo 51, no versículo 16. Deus diz assim, olha que lindo, gente, diz assim: confio a você as minhas palavras e o protejo com a sombra da minha mão. Olha que maravilhoso. Confio a você as minhas palavras e o protejo com a sombra da minha mão. Deus falando que Ele confia a nós a palavra dEle, e que Ele nos protege com a sombra da sua mão. E Ele diz assim, para que eu estenda os céus, firme a terra e diga a Sião, você é o meu povo. Olha que lindo, promessa do Senhor dizendo que você, eu, que fazemos parte do povo de Deus, que Ele estende a sombra da sua mão sobre as nossas vidas, porque somos o povo dEle, e que porque somos o seu povo, Ele confia a palavra dEle a nós. Não é maravilhoso? Vamos orar? Pai Santo e Misericordioso, quero te pedir que o Senhor esteja ministrando a vida de cada pessoa que está aqui conosco nessa tarde, Pai, seja aqui presencialmente, seja online, Pai, que está conosco, que a Tua proteção chegue sobre as vidas. Sabemos que essa palavra é poderosa e que o Senhor faz cumprir a Tua palavra, que o Senhor vela pelo cumprimento dela, Pai. E nós queremos nessa tarde declarar, Jesus, que nós somos o Teu povo, Pai, que nós confiamos na Tua proteção, Paizinho, e que nós nos alegramos por ser Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus nesse momento e com espírito e coração de gratidão diante do Senhor por Ele nos ter feito povo seu através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Graça e paz a todos, a todas, presencialmente e online. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está? Possa cantar ao Senhor assim, em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo. Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata quer dizer isso, né? Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pode se assentar, por favor. Queridos, eu gostaria hoje de ministrar uma palavra que eu sei também que muitas vezes nós já lemos, eu especialmente já li inúmeras vezes esse texto que consta na Bíblia, mas todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, ela nos ensina, nos instrui, nos enche de fé, e sempre Deus fala conosco através da palavra dele. E se você abrir comigo, eu queria que você abrisse comigo no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, versículo 21. Diz assim: a mulher cananeia diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está
horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Eu quero enfatizar várias partes dessa passagem, desse relato bíblico. Esse mesmo relato, ele está no Evangelho de Marcos. Da mesma forma, ele vai aparecer com uma mulher sírio-fenícia. Capítulo 7 de Marcos relata a mesma passagem. E essa mulher, ela era estrangeira, né? Sírio-fenícia. E ela não era do povo de Israel, né? Ela era uma mulher cananeia, a origem dela era cananeia, por isso que no livro de Mateus vai falar em cananeia, e o povo cananeu era um dos povos que tinha sido expulso da terra de Canaã, para que o povo, quando saiu do deserto e saiu do Egito, né? E quando o povo saiu do deserto, o que o povo de Israel fez? Expulsou alguns povos que já estavam nas terras que eles tinham que tomar posse. Quem lembra disso, né? Então, quando eles saíram do Egito primeiro, depois eles passam 40 anos no deserto, e na hora de entrar na terra prometida, um dos povos que teriam sido expulsos por eles eram os cananeus. Essa mulher, esse povo cananeu, tinha vários deuses, várias divindades. E um dos deuses, que agora eu só me lembro o nome em latim, que era o Esculápio, que falam, era o deus da cura. E essa mulher era uma sírio-fenícia. Então ela tinha tudo para crer nas divindades da cultura dela, do povo dela. Entretanto, parece que essa mulher tinha ouvido falar de Jesus. E veja o que nós lemos aqui, que ela diz: Senhor, filho de Davi. Por que ela fala Senhor, filho de Davi? Porque essa mulher já conhecia da fama de Jesus Cristo, que Jesus passava curando, que Jesus vinha da linhagem de Davi. Então ela já sabia que ele era do povo judeu. E o que ela viu? Ela sabia que ali havia poder de Deus. E ela vai até Jesus, né? E clama para ele. Agora, é interessante que essa mulher passa por 3 fases no pedido, 3 momentos muito difíceis quando ela faz o pedido dela para Jesus. A Bíblia, nós lemos aqui quando ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela diz: tenha pena, tenha compaixão, tenha dó de mim. A minha filha, o que ela estava dizendo? Eu, como mãe, estou sofrendo, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada, né? E aí, diz assim: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, qual foi a primeira situação que essa mulher teve que enfrentar? O silêncio de Jesus. Quantas vezes você já enfrentou o silêncio de Deus? Eu já enfrentei. Quem já enfrentou aqui? Silêncio de Deus. Que você foi, pediu alguma coisa para Deus e você não houve resposta naquele momento, né? Tem momentos que Deus fica em silêncio. E aqui, Jesus ficou em silêncio com essa mulher. Primeira situação que essa mulher passa: o silêncio de Jesus. Aí, o que acontece? Ela diz assim:
Daí diz assim, então, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Aí agora chegou o segundo momento difícil pelo qual essa mulher passa. Primeiro ela passou pelo silêncio de Jesus. Agora ela está passando pela rejeição dos discípulos de Jesus. Tipo assim, ela é uma estrangeira. A região que eles estavam era fora da Galileia, né? Já era ali na fronteira com outra região. E aí, o que acontece? Assim, mande fora, ela é uma estrangeira. Ela nem é judia. Aí, então, ela enfrentou a rejeição dos discípulos, que queriam tiveram repulsa com ela e queriam que ela saísse. Como eles acharam que não ia talvez obedecer a eles, eles pedem para Jesus: Jesus, mande-a embora. E o que Jesus fala? Jesus diz assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus confirma, na verdade, ele não manda embora, mas ele justifica: olha, eu estou aqui para os judeus, para os filhos da casa de Israel, para as ovelhas que estão perdidas na casa de Israel. Quer dizer, aí ela recebeu então uma rejeição dos discípulos, para ela conseguir continuar ali pedindo para Jesus, e o próprio Jesus disse para ela: esse momento não vim para fazer obra na tua vida, não vim para curar tua filha. Mas essa mulher diz assim, que mesmo assim, ela veio e o adorou. O que significa isso? O adorou. Ela colocou Jesus numa posição de Deus. Porque quem que a gente adora? Deus. Ela não tinha seguido os falsos deuses da cultura dela, que os cananeus tinham vários deuses, inclusive um Deus que curava, que libertava, só que era um falso Deus. Mas ela vem ali e adora Jesus. Por quê? Porque ela tinha dentro do coração dela um firme propósito de ver a filha dela sarada e liberta. Essa mulher, ela não perdeu o foco daquilo que ela queria. Amém? Ela não desistiu, nem perante o silêncio, nem perante a negativa. Ela continuou. Que característica que essa mulher tinha? Perseverança também. Uma pessoa perseverante, ousada, determinada. E daí, ela, mesmo assim, depois de adorar Jesus, ali se prostrar, ela diz: Senhor, me ajude. Como que diz: Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é Senhor. Me ajude, o Senhor não é escravo, o Senhor é Senhor, me ajude. Jesus respondeu, novamente Jesus assim: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher concorda, ela não murmura, ela não discorda de Jesus, ela falou: é verdade, o Senhor falou uma verdade, o Senhor falou alguma coisa certa mesmo. A gente não pode tirar o pão dos filhos da gente e dar para os cachorrinhos, não pode mesmo. Mas ela disse assim: mas os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. No Evangelho de Marcos vai falar assim: mas os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa das crianças. No Evangelho de Marcos, ele vai falar crianças, né? E aí, o que essa mulher faz? Por que Jesus falou cachorrinho? Porque o povo de Israel, eles se achava realmente, existem várias passagens, que ele achava que realmente, como ele tinha um Deus poderoso, ele fazia parte do Deus de Israel, o povo, ele realmente eram chamados, os incrédulos, de cães. Existem, inclusive, várias passagens bíblicas que falam dessa forma, que os cães eram
os incrédulos, aqueles que não tinham o mesmo Deus. E aí, então, ela vai, e quando ela diz isso, Jesus exclama e diz assim: mulher, que grande fé você tem. Aí Jesus fala assim: seja feito como você quer. Pedi para trazer uma água aqui para mim. Quero pedir perdão, mas é que realmente o nosso clima em Curitiba, ele nos prega algumas peças, né? Muitas peças. Tem muita mudança, né? E isso nos leva, muitas vezes, realmente a ficar com a garganta meio seca, ressecada, por causa das mudanças. Então, queridos, o que faz essa mulher? No Evangelho de Marcos, Jesus fala assim: seja feito como você disse, pelo que você disse, seja feito conforme a tua palavra. O que Jesus está dizendo? Você proferiu uma palavra de fé. Querem ver? Vamos lá para o livro de Marcos. Ver se vamos abrir no livro de Marcos. Deixa marcadinho aí na tua Bíblia, em Mateus 15, né? E vamos lá para o livro de Marcos, no capítulo 7, né? Diz exatamente, deixa eu só um minutinho, queridos. Marcos 7, 24, diz assim, né? No 24, obrigada. Diz assim no 7, 24. Diz assim, tem a mesma passagem, onde fala a mulher Ciro-fenícia, e daí, no 29, diz assim: então, Jesus disse à mulher: por causa desta palavra que você disse, por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da tua filha. O que essa mulher liberou? Uma palavra de fé. Diz assim: quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Então, o que fez o milagre para essa mulher? O que fez com que ela recebesse um milagre na família dela? Aquilo que ela falou. Concorda comigo? Não foi Jesus que disse: estou curando nesse momento. Não, Jesus não falou isso. Não, Jesus falou assim: por causa do que você disse, porque a tua palavra foi de fé, foi porque você disse isso, você pode ir, porque o demônio já saiu. Porque a fé dessa mulher cananeia fez com que o demônio saísse da filha dela. E a palavra de fé que ela liberou. Amém? Então, por que eu estou falando hoje nessa palavra em relação a... por que eu disse que toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus, a gente entende que Deus sempre nos revela algo mais da palavra dele. A palavra do Senhor diz, né, que como espada de dois fios, ela separa a alma do espírito. Então, o que acontecia? Vamos ver comigo o que essa mulher passou, né? Ela enfrentou o silêncio de Jesus, ela enfrentou a rejeição dos discípulos, ela enfrentou a palavra de Jesus, dizendo que ele não tinha vindo para fazer uma obra na vida, que aquele não era o momento. Ela humilhou-se e continuou determinada. Ela não deixou que o orgulho impedisse ela de receber a bênção. Ela foi perseverante. Essa mulher, ela não foi nem um pouquinho orgulhosa,
porque se ela fosse um pouquinho orgulhosa, ela não teria proferido aquela palavra de fé. Às vezes, sabe, amados, eu ontem, quando estava lendo essa palavra, eu estava pensando, meditando, quantas pessoas que a gente conhece, e eu creio que você também conhece, que por causa do orgulho, não reatam relacionamentos, não recebem bênçãos. Eu vejo, acompanho às vezes, pais, filhos de mal com os pais, pais de mal com os filhos, parentes, irmãos, vizinhos, relacionamentos quebrados, sogra e nora, genro e sogra e sogro, todos os segmentos de relacionamento. Pessoas que trabalham juntas, muitas vezes se degladiando, porque muitas vezes, para você reatar, para você reconciliar, para Deus poder restaurar, Deus tem que primeiro baixar ou quebrar o teu orgulho. É verdade ou não é? Essa mulher, ela recebeu a bênção, 2 motivos principais. Primeiro, porque ela não era orgulhosa, ela era uma mulher humilde. Amém? Ela não quis se colocar numa posição melhor. Ela simplesmente acatou aquilo que Jesus falou. E segundo, ela não perdeu o foco da cura da filha dela. Ela sabia exatamente o que ela queria. Tipo assim, se eu tiver que pagar o preço de me humilhar, eu vou me humilhar, porque eu quero a restauração da minha filha. Amém? E aí que eu vejo a diferença. Quando essa mulher, ela profere uma palavra de fé, é porque ela realmente sonhava, ansiava. Como diz assim, ela tinha anseio, ela estava ansiosa para que a filha dela fosse liberta. Ela colocou essa necessidade da filha como principal motivo. Então, nada do que fosse acontecendo na sequência mexia com ela, porque ela queria atingir o objetivo principal, que era a cura, a libertação da própria filha. Então, queridos, eu até anotei aqui algumas coisas, assim, algumas características dela, né? E eu fiquei pensando, nossa, Jesus, a gente tem que aprender pelo menos 7 passos quando a gente quer um milagre. Por isso que eu pergunto nessa tarde, quem quer um milagre? Quem nesse momento diz assim, eu quero um milagre. Eu preciso da conversão da minha filha. Eu preciso da conversão do meu filho. Eu preciso restaurar um relacionamento. Eu preciso, isso é prioridade para mim. Amados, aquilo que é prioridade, que te perturba na vida, aquilo que é prioridade que não te deixa ter paz, não te deixa ser feliz, não te deixa desfrutar uns momentos melhores na tua vida, tem que ser tua prioridade para você acabar com aquilo. Amém? É tua dificuldade de emprego? O que é? Eu já vi pessoas que a gente ora, que quando vem o emprego, às vezes a pessoa diz assim, não, eu não vou, porque lá eu ganhava 5.000, agora queriam me pagar 3.500. De repente, ali é aquela porta que Deus vai abrir. E é ali que você está começando por baixo, é onde você vai ter o melhor cargo. Isso aconteceu comigo no passado. Saí de uma grande empresa, fui para uma empresa bem menor, orei, todo mundo orava, pedindo uma recolocação para mim. Fiquei desempregado uns 3 meses, eu tinha muita necessidade do emprego. Quando fui, estranhei, porque não tinha o luxo do outro emprego, não tinha nada da estrutura que tinha a outra empresa. Mas era ali que Deus ia me honrar. Era ali que eu ia subir e ser promovida. Foi ali que eu acabei galgando os passos maiores na vida profissional. Então, de repente, e Deus, Ele nos trata. Para você ter bênção, você tem que abrir mão muitas vezes do orgulho. Muitas e muitas vezes. Queridos, orgulho não é amor próprio. São coisas diferentes.
Uma coisa é, como diz a palavra, você ter uma justa estima por você. Outra coisa é você ser orgulhoso ou ser orgulhosa. Lembrando que quem caiu, que foi Satanás, caiu por orgulho, né? Como está escrito lá em Ezequiel. Bem, queridos, então o que fez essa mulher? Resumindo, primeiro, ela creu que Jesus tinha poder. Amém? Primeira coisa que ela fez, ela creu que Ele era Senhor e que Ele tinha poder. Depois, essa mulher fez algo muito importante. Ela creu na misericórdia de Jesus. Porque possivelmente, essa mulher entendeu assim: não é porque eu sou Ciro-fenícia, não é porque eu sou uma estrangeira, que Ele vai deixar de fazer um milagre para mim. Porque se Ele for Deus, Ele é misericordioso. Estão vendo? Estão vendo como é que ela pensou? Ela disse assim: a misericórdia dele vai ultrapassar as fronteiras. Ele não vai, eu vou insistir, porque Ele é um Deus misericordioso. Amém? Ela poderia ter dito assim: não, Ele é Deus dessas ovelhas aí de Israel, não vou nem mexer. Não, se Ele é Deus, Ele é misericordioso. Eu acredito que Ele tenha misericórdia também, por isso eu posso pedir ajuda. Não se pede ajuda para quem você não crê que possa te ajudar. Amém? Ninguém pede ajuda se achar que aquela pessoa não tem misericórdia. Ninguém. Quando ela pediu ajuda, sabendo que Ele não tinha vindo para eles, mas para a casa de Israel, ela sabia que Ele era um Deus misericordioso. Terceira coisa que eu já falei, ela abriu mão do orgulho. Quarta coisa, essa mulher era perseverante. Ela enfrentou situações negativas e continuou perseverando. Depois, essa mulher se importou com o que os outros pensavam? Não se importou. Porque quando os discípulos disseram: vem gritando atrás de nós, Senhor, tira essa mulher daqui. Ela não se importou com o que os discípulos falaram. Ela queria chegar na bênção dela. Amém? Então, às vezes, né, você começa a crer, mas aí você ouve as vozes, às vezes dentro da própria família: você está louca sair aí nessa chuva e fazer essa campanha? Você vem toda terça-feira, você não vai sair de casa com essa chuva, com esse frio, vai continuar. Você está louca sair? Você acha que Deus, o mesmo Deus que está lá na campanha, é o mesmo Deus que está aqui em casa, a hora é aqui? Não é assim, não. Você tem que buscar a tua bênção. Nós temos que trabalhar pela nossa bênção muitas vezes. Tem que pagar o preço. Daí você escuta, é mesmo, né? Se Deus é onipresente, né? Se Ele está lá, Ele está aqui também. Ah, então eu vou orar aqui em casa. Aí ora ali 2 minutinhos e vai assistir a novela. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Não é. Deus honra os propósitos firmes. Deus honra a posição de fé. Não é, quando você assim, é mesmo, então está chovendo, está frio, Deus vai compreender, né? Está certo que eu ia fazer 7 terças-feiras, está certo que hoje é a terceira terça-feira, mas Deus vai compreender, né? Que eu não ando bem de saúde, Ele vê tudo, né? Não, Deus quer que você venha, cumpra o teu voto, cumpra o teu propósito e creia que Ele vai fazer aquilo que você está pedindo, e creia que você não vai ficar pior, que pelo contrário, mesmo que você venha na chuva, no frio, quando você sair, você vai estar melhor e vai estar com a tua bênção, e você vai estar restaurada. É posição de fé, é posição de perseverança. Isso é mundo espiritual e e a operação sobrenatural de Deus. Não é no plano natural, não é no plano físico. Amém? E aí, outra coisa que essa mulher foi também, né? Ela tinha, como eu já falei, ela não se importou com o que os outros pensavam, ela tinha um desejo ardente dentro dela, aquilo queimava para ela, aquilo era uma prioridade para ela. Não vou perder essa oportunidade. E por último, essa mulher só falou palavras de fé. Eu me vigio, eu própria me vigio muitas vezes, porque a gente
corre o risco de você orar, você pede uma coisa para Deus, você ora para o Senhor e de repente quando você vê, você está falando aquilo que você não devia falar. Você já está com uma linguagem de incrédulo. E a nossa linguagem tem que ser declarações de fé. Tem que ser declarações de fé. Nós às vezes oramos, Senhor, faz isso, preciso daquilo, mas no dia seguinte você já esqueceu que você orou e a tua linguagem diz, não sei se vai dar certo, não sei se faço isso, se faço aquilo. Então não é assim, queridos, não é. É constância, é perseverança. E o que aconteceu com essa mulher? A palavra que ela disse moveu o mundo espiritual. Agora, eu quero que você abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 34. Versículo 34. Diz assim. Espera só um pouquinho. Mateus 5, 34. Não, queridos, eu acho que eu me enganei o versículo, só um pouquinho. Mateus 5, 34. Eu quero aquela passagem que diz... desculpe, meus queridos. É Mateus 21, 21. Não é o 34. Mateus 21, capítulo 21, versículo 21. Diz assim. Jesus falou assim. Quando ele secou a figueira, ele disse assim, em verdade lhes digo. Ele falou assim, Jesus, para os discípulos. Em verdade eu lhes digo, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, porque ele disse para a figueira, seja seca, seque, e a figueira secou, aquela figueira que não dava fruto. Ele diz, mas até mesmo, se vocês disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. O que Jesus está falando aqui? De uma declaração de fé. Se você crê e disser com a tua palavra, com a tua boca, se disserem para esse monte, levante-se daqui e jogue-se no mar, isso vai acontecer. Amém? Aí ele diz assim, e tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Então, o que ele estava falando aqui? Que se você tiver fé, se você está pedindo alguma coisa, se você tiver fé, você vai ter que fazer declarações de fé. A tua palavra, a palavra que sai da tua boca, tem que concordar com a palavra de Deus. Se Jesus disse que Ele faz o impossível, é porque Ele faz o impossível. Amém? Glória a Deus. Então, tudo que a gente pede para Deus, tudo que nós oramos, nós temos que fazer declarações de fé. E não, a palavra lá em Amós, no livro de Amós, assim, andarão dois juntos se não houver concordância? Quer dizer, dá para o Espírito Santo que habita em você, como que vai habitar se vocês não falarem a mesma linguagem? Amém? A linguagem de Deus é uma linguagem de fé. Então, queridos, eu ontem, meditando nessa mulher cananeia aí, eu pensei, nossa, Jesus, o Senhor tem que muitas vezes realmente trabalhar com o nosso orgulho, com a nossa falta de humildade, é verdade ou não é? Com a nossa falta de adoração realmente a Deus, e com a nossa, nós até somos perseverantes, mas porque estamos há anos, muitos de nós no Evangelho, mas, além de perseverante, nós não podemos abrir mão dos objetivos,
daquilo que nós temos colocado diante de Deus e que nós colocamos durante anos. Amém? Se você tem colocado a salvação dos teus filhos, se você tem colocado, qual tem sido o motivo da tua oração? Se você está pedindo pela conversão do teu marido, se você está pedindo pela conversão da esposa, se você está pedindo que o Senhor te dê uma ideia para você fazer um empreendimento, começar um negócio novo, uma carreira nova, quanto que você está perseverando e quanto que você está abraçando esse objetivo de fé na tua vida. Amém, queridos? Essa mulher disse: eu quero ver a minha filha liberta. E ela não abriu mão. Diante das adversidades, ela queria ver a filha liberta. Era esse o objetivo dela. E ela teve essa conquista, porque a Bíblia diz, nós lemos lá no livro de Marcos, que quando essa mulher chegou em casa, a filha estava deitada na cama, sem o demônio. Conseguiu? Conseguiu, porque creu da maneira certa. Tudo que nós pedimos na Bíblia, essa mulher pediu algo que está na Bíblia, ela não estava pedindo para ganhar num jogo, não é isso, isso não está na Bíblia. Na Bíblia diz que o Deus de Jacó é a nossa sorte. A Bíblia não fala que para sair jogando, não. A Bíblia diz: o Deus de Jacó é a tua sorte. Amém? Agora, a Bíblia diz, Jesus disse: eu vim para curar enfermos. Eu vim para curar enfermos. Eu vim para libertar os cativos. Essa mulher foi lá e obteve a vitória. Amém? Eu quero te desafiar nessa tarde a orar com você, para que você tome uma posição de fé. Creia. Se precisar ouvir de novo, eu digo para vocês, eu meditei muito nessa palavra ontem. Quando eu estou pregando aqui, muita coisa Deus falou comigo, eu também estou seguindo a mesma coisa. E estou aprendendo também. Eu disse: não, Jesus, tem muita coisa que nós temos realmente que perseverar. Ela lidou com o silêncio de Jesus. Ela lidou com o pensamento contrário dos discípulos de Jesus. Ela lidou com a primeira resposta negativa de Jesus. Mas ela saiu vitoriosa. Amém? E chegou em casa e teve alegria e recebeu a bênção. E com certeza essa mulher se tornou um grande testemunho da obra de Jesus. Amém? E quando nós fazemos isso e Deus concede a vitória, nós também testemunhamos a glória de Deus. E o nome do Senhor fica mais conhecido ainda. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, nós vamos orar agora. Quero falar com aquela pessoa que quer receber Jesus. Querido, a fé vem pelo ouvir. Ela entra no nosso coração. E a fé, e é importante fazer uma declaração de fé. Então, você onde está? Aí, você que está online, eu sei que quem está aqui presencialmente já fez essa oração, mas você que está online, você pode e quer receber Jesus na tua vida, você diga para o Senhor: Senhor, eu abro a porta do meu coração, eu creio com o meu coração e declaro com a minha boca que o Senhor é Senhor na minha vida, na minha história. Receba Jesus no seu coração nessa tarde, amém? E se você estiver fazendo isso pela primeira vez, venha para um culto, venha no culto, a semana toda tem culto, final de semana, faça um contato com a igreja, fale com um irmão teu, com alguém que já frequenta a igreja, peça para que ele discipule, ensine você, mas faça contato com a igreja, amém? Seja através do telefone, do WhatsApp, daquele link ali que você pode preencher teus dados, amém? Glória a Deus. Quero também nesse momento dar oportunidade para você que está online. Aqui eu já vi que as pessoas já estão ali no cantinho lá, fazendo utilizando a maquininha lá, de você dizimar nesse momento. Você que tem compromisso com essa casa, você que tem compromisso, que é um dizimista fiel, que faz a devolução da parte de Deus, não retém com você aquilo que é de Deus. Você que é ofertante, você que quiser ofertar, começar a ofertar, você que quiser começar a ser dizimista,
Você que é parceiro de Deus, este é o momento também de você exercitar a tua fé, fazendo aquilo que está escrito na palavra. Amém? E Deus diz que quando nós devolvemos o dízimo a Ele, Ele abre as janelas dos céus, trazendo bênçãos sem medida. Deus não precisa dos 10%, nós precisamos dar os 10%, para que os 90% fiquem mais do que abençoados. Amém? E quero, amém, glória a Deus, quero orar nesse momento, vamos estar juntos já encerrando, vou orar também por você que talvez não esteja nesse momento online, mas que veio para assistir depois esse culto, nós vamos estar orando agora e encerrando, amém? Paizinho querido, quero nesse momento te pedir que tu estejas santificando todos os dízimos, as ofertas, Pai, em nome do teu Filho Jesus, Paizinho, recebendo para teu louvor e para a tua glória essas ofertas, esses dízimos, Senhor. Também quero colocar aqueles, meu Deus, que nesse momento resolveram dizer para o Senhor entrar no seu coração, que confessaram que o Senhor é Senhor na vida deles, Pai, que o Senhor esteja derramando uma unção de alegria, de libertação, Paizinho, que eles possam crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Também oro agora por todos os que acompanharam, assistiram, ou estão aqui presencialmente, estão online agora, e por aqueles que ainda vão assistir esse culto, Pai. Eu intercedo por eles, Pai, nesse momento, para que o Senhor esteja ministrando fé, perseverança, Pai, que cada um possa crer de maneira a obter as Tuas bênçãos, Pai. Senhor, ajuda, Senhor, assim como o Senhor ajudou, meu Deus, essa mulher cananeia, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ajuda, Paizinho, manda respostas, Pai, daquilo que essas pessoas têm clamado diante do Senhor, Pai. O Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece o mal que cada um passa, Paizinho, o Senhor conhece os dias, os pensamentos, Senhor, o Senhor conhece os desejos do coração, as necessidades, Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, que aquela que está orando pelo marido, que o Senhor receba essa oração, meu Pai, e faça milagre. Aquela que está orando pelo filho, pela filha, para que a filha seja liberta de drogas, os filhos libertos de vícios, libertos de confusões, pelas restaurações familiares, Pai. Que o Senhor esteja reatando os relacionamentos, Pai. Ah, nosso Deus, aquilo que é agradável ao Teu coração, Pai, aquilo que o Senhor fala na Tua palavra, restaura, converte o coração dos pais aos filhos, Pai, converte o coração dos filhos aos pais, Senhor, visita as casas, Pai, vai enchendo, Senhor, com a Tua presença, Pai, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Paizinho, coloca aquelas pessoas que sonharam, meu Pai, e que já não creem mais, levanta essas pessoas, Pai, para que elas se determinem a crer, Senhor, a receber as Tuas promessas, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, Pai, abençoa aqueles que estão iniciando no Evangelho, Pai, abençoa com graça, sabedoria, perseverança, Pai, não os deixa, Paizinho, perecerem na caminhada, Pai, glorifica Teu nome, Pai. Senhor, desde já nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Paizinho, e por toda a resposta que o Senhor vai dar, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero encerrar, porque me veio um versículo agora, me veio um versículo, e eu quero falar isso. A Bíblia diz assim, que nós temos que cuidar com o que nós falamos, porque a Bíblia diz assim, no muito falar, não falta transgressões. Que o teu falar seja, sobretudo, declarações de fé. Amém? A palavra do Senhor diz assim, e quando vocês falarem entre vocês, falem com salmos e cânticos espirituais. Falem sobre Deus, falem sobre as coisas que Deus vai fazer, falem sobre aquilo que Deus tem feito. Cuidado quando você fala, não faça declaração de doença, que tal pessoa está ficando cada vez pior, que tudo, amém? Fale conforme a palavra do Senhor, conforme as orações, amém?
e Deus vai nos honrar. Glória a Deus. Queridos, Deus te abençoe esse final de tarde. Não esqueça do Sara Conference. Agora, de 1º a 3 de setembro, faça a tua inscrição, porque lá você tem que baixar o aplicativo, porque vai ter limite de pessoas, de número de pessoas. Não deixe de participar. Amém, queridos? Glória a Deus. Venha, participe dos cultos, receba fé no teu coração através da palavra de Deus. Ande com pessoas de fé e você vai ter vitória em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até quarta-feira que vem.